Atrás da garota, a sobrancelha de Izuku franziu quando ele viu alguém que ele reconheceu. O garoto baixo com bolas roxas no cabelo, que naquele momento estava sentado na mesa atrás da garota de cabelo verde, sua boca praticamente salivando enquanto olhava lascivamente entre as muitas garotas da classe. Com o menino em questão ocasionalmente soltando uma risadinha pervertida enquanto examinava a sala e observava alguns de seus colegas como se fossem pedaços de carne. Ele era um desses pervertidos de que o Dr. Nakamura lhe falara. Izuku meditou enquanto olhava para o garoto por um momento, antes de balançar a cabeça e se preparar para fazer sua presença conhecida para o resto da classe, e dirigir-se para dizer oi para as únicas pessoas na sala que ele conhecia, Toru e Mina. Ao fazer isso, ele continuou a pesquisar os outros adolescentes da classe, como aquele com cabelo loiro curto e cauda grande e musculosa, ou o outro com cabelo escuro, cotovelos grossos e um sorriso estranho no rosto. Os dois eram muito estranhos, muito mais que os dois últimos membros da classe. Os dois meninos de cabelos espetados no canto, um dos quais tinha cabelos loiros, enquanto o outro tinha cabelos ruivos brilhantes. Ambos, Izuku notou, estavam conversando amigavelmente no canto da sala com outro rosto familiar, a adolescente de óculos e abrasiva, Tenaida. Ei, Midoriya! Mina gritou um grande sorriso no rosto quando olhou para cima e viu o adolescente de cabelos verdes espetados na porta. A garota de pele rosada acenando com entusiasmo para Izuku enquanto faz a manga do braço de Agakuri balançando junto com ela, enquanto a garota invisível se vira para olhar para ele também. Oba, você também conseguiu! Toru cantou alegremente, seu corpo invisível balançando vertiginosamente para frente e para trás em seu assento enquanto ela falava. Quando a mina gritou o seu nome, Izuku percebeu as reações do resto da turma quando se viraram para olhar para o recém-chegado, ele. Como o garoto loiro com rabo, o adolescente musculoso com lábios grandes, a loira efeminada, o cara ruivo espetado, o cara loiro espetado, a garota tipo sapo e alguns outros apenas olharam para ele com curiosidade. Vários deles sorrindo e acenando claramente não o reconhecendo, mesmo quando alguns outros franziram a testa em confusão. A expressão deles dizendo a ele que eles reconheceram um nome, mas não conseguiram identificar. Outros enquanto isso, como o cara meio a meio, a garota alta de cabelos escuros com rabo de cavalo espetado, a garota com cabelo preto na altura dos ombros e olhos azuis, a garota com lóbulos das orelhas extensíveis e o cara sem boca visível, mas vários braços, todos pararam e olharam para ele em estado de choque, surpresa ou cautela. Esses, Izuku adivinhou, eram os que reconheceram o nome e conectaram os pontos, e assim sabiam quem ele era. Notavelmente, e felizmente, nenhum deles parecia particularmente assustado ou zangado. Em vez disso, eles apenas parecem curiosos. Embora o garoto meio a meio, ele notou, tivesse uma leve carranca no rosto enquanto olhava para Izuku, quase como se ele não soubesse o que pensar dele. Então, finalmente, houve aqueles. Como Tenaida, o garoto com bolas roxas no cabelo, a morena curvilínea que ele salvou e a garota com trepadeiras verdes no cabelo, todos claramente não apenas o reconheceram no exame, mas também o viram assumir sua forma de titã. Estranhamente, porém, as reações dos quatro adolescentes foram diferentes. Tenaida pareceu ficar tensa por um momento, a testa franzida e a boca se abrindo, quase como se ele fosse dizer algo. Apenas para sua boca se fechar momentos depois. Ao invés disso, ele deu a Izuku um aceno duro e manteve uma expressão neutra em seu rosto enquanto ele, resolutamente, desviou o olhar dele e voltou-se para os dois adolescentes de cabelos espetados. Enquanto isso, o garoto baixo com bolas roxas na cabeça parecia que estava prestes a se urinar. Havia reconhecimento e medo em seus olhos enquanto olhava para Izuku, seu lábio tremendo enquanto ele afundava em sua cadeira, quase como se ele estivesse tentando se esconder de seu olhar. Essas duas eram reações que ele esperava. Despedimento e medo. Os outros dois, entretanto, eles o surpreenderam. A morena baixa, ela realmente sorriu quando o viu e acenou, seu rosto ficando um pouco rosado quando ela lhe lançou um olhar agradecido.
A garota baixa e curvilínea que por um momento parecia que ia se aproximar dele, antes de alguns segundos, depois ela pensou melhor e, em vez disso, deu a ele um aceno estranho. A garota de cabelo verde, no entanto, apenas olhou para ele com fascinação pelo que ela havia anteriormente esquecido completamente, enquanto ela apenas olhava para Izuku de uma forma que ele nunca poderia se lembrar de ter sido olhado antes. Era uma mistura de respeito, admiração, interesse e ousadia. Ele viu uma leve reverência. Para Izuku, a estranheza desse visual era um pouco desconfortável. Tirando os olhos da garota de cabelo verde e olhando em volta, Izuku não tinha certeza do que fazer a seguir ou como deveria agir com a atenção do resto da classe pelos próximos 3 anos inteiramente voltados para ele. Felizmente, embora ele não precisasse, em vez disso, Mina veio em seu auxílio. Venha aqui, Midoriya, eu quero ouvir sobre como você se saiu no exame. Eu estava contando a Toru sobre como você se tornou um titã completo e pegou um daqueles .0 e o rasgou ao meio com suas próprias mãos. Mina gritou com entusiasmo, a garota chifruda alegremente inconsciente dos olhares e expressões do resto de seus colegas de classe enquanto ela simplesmente pulava de sua cadeira e saltava sobre ele. Quase imediatamente os outros alunos começaram a resmungar uns com os outros sobre o que Mina acabara de deixar escapar. Alguns deles, como o garoto ruivo espetado, chamando em voz alta, Izuku, viril como o inferno. Enquanto outros, aqueles que sabiam viravam e contaram para aqueles que não reconheceram quem era Izuku, sobre ele, e provavelmente sobre como ele era capaz de literalmente pegar um zero pointer e rasgá-lo em 2 com suas próprias mãos. A expressão deles visivelmente indo de confusa a chocada, nervosa e então confusa, enquanto eles lançavam olhares estranhos a Izuku. Ignorando a variedade de olhares enviados em sua direção, Izuku, com a atenção agora bem verdadeiramente quebrada por Mina, ao invés disso caminhou até a garota de cabelo rosa e o agora de pé Hagakure, um leve sorriso no rosto. Eishido, Hagakure. Estou feliz que vocês dois também entraram. Izuku respondeu, um sorriso se espalhando por seu rosto enquanto ele eliminava os murmúrios em andamento ao seu redor, e ao invés disso se encontrou com a dupla. Ele estava feliz por ter a certeza de ter pelo menos 2 amigos em sua classe, era melhor do que ele esperava. Eu sei, quero dizer, você pode acreditar. Nós fizemos isso em Ua. Mina gritou com entusiasmo quando Izuku se aproximou, avançando enquanto o fazia e jogando os braços ao redor do adolescente mais alto. Toru, embora igualmente animado, não fazendo o mesmo que ela, ao invés disso, apenas cumprimentou Izuku sem que ele percebesse. Sim, eu realmente não posso acreditar. Mesmo agora, quando eu já estou aqui, eu ainda não consigo processar isso. Nós passamos. Sim, é incrível. Izuku respondeu com um sorriso próprio, feliz por não ser o único que estava incrivelmente animado com o que estava por vir. Todos aqueles anos de trabalho árduo, e culminaram na sua entrada, na sua aprovação no vestibular e na possibilidade de vir para a UA. Izuku cerrou os punhos com esse pensamento. Era isso, ele estava aqui. Ele havia superado o primeiro obstáculo em sua jornada para ser herói, tudo que restava era se formar. Sim, era isso. Ele usaria todas as oportunidades que a UA lhe desse, e a mesma determinação que o trouxera até aqui, e se tornaria o melhor herói que poderia ser. Estamos aqui, na UA. Mal posso esperar para começar. Izuku continuou com um sorriso brilhante, um que Mina, e ele assumiu, Hagakure, espelhava. Foi assim que ele disse isso, que, quase por coincidência, seu professor de sala de aula se manifestou e decidiu se anunciar e se apresentar. A voz monótona do homem cortando a conversa na sala de aula, fazendo com que muitos dos alunos falantes se acalmassem enquanto todos eles eventualmente perceberam que não estavam mais sozinhos. Se você está aqui para se divertir, me faça um favor e vá embora agora. Imediatamente todos pararam de falar, todos olhando ao redor da sala em busca do palestrante, com o mais observador de seu número encontrando rapidamente a origem da voz.
À fronte era um homem de aparência doentia, pálido e cansado, cuja única característica visível no momento era seu rosto despenteado e severo, com o resto dele sendo coberto por um grande saco de dormir amarelo fofinho. Este é o curso heróico. Prepare-se para agir. O homem continuou falando sem rodeios, sua voz baixa, entediada e desinteressada, enquanto olhava ao redor da sala de aula, de onde estava caído no chão. Quem diabos é esse cara? Mina sussurrou para ele Toru baixinho, todos os três olhando para o cara com curiosidade enquanto ele rastejava para fora de seu saco de dormir e caminhava para ficar na frente do resto da classe. Nosso professor de sala de aula, estou supondo. Izuku murmurou de volta, uma expressão vagamente desapontada em seu rosto quando viu quão inexpressivo o homem era. Ele esperava mais do professor de sala de aula, especialmente porque todos os professores da aula deveriam ser pró-heróis. Esse cara, porém, Izuku, não o reconheceu. Fique quieto, o homem disse abruptamente, sua atenção fixada em Izuku e Mina, enquanto ele lhes dava um olhar aparentemente entediado. Sua voz não se elevou absolutamente, mas ainda mantendo um certo tom, enquanto ele se afastava deles e olhava ao redor para o resto da classe. Você demorou muito para se acalmar. O tempo é limitado, então, da próxima vez, espero que você fique em silêncio e sentado antes do início da aula. Quanto a quem eu sou, a professora continuou, lançando a Mina um olhar enfadonho ao fazê-lo. Sou seu professor de sala de aula, Shota Aizawa. É um prazer conhecê-lo, tenho certeza. Ao redor da sala, vários alunos reunidos mudaram de posição. Shota Aizawa não estava dando a eles uma boa primeira impressão, especialmente porque o homem deveria ser o professor de sala de aula. Ótimo, agora coloque isso e vá para o campo de treinamento. Seu primeiro teste começa agora. Aizawa continuou falando enquanto olhava ao redor, travando os olhos com todos na sala pelo menos uma vez, antes de enfiar a mão em seu saco de dormir e tirar um monte de uniformes azuis e brancos. Nosso primeiro teste. Já. Izuku pensou, seus olhos se arregalando quando a classe começou a pegar os uniformes de corrida e sair da sala. Isso é mais parecido com isso. Bora pegar 900 inscritos.